Professor, seu áudio está desligado, perdão. Bom dia a todos. Eu me chamo Sábio Freire Bruno, sou professor titular do Departamento de Patologia e Clínica Veterinária da Universidade Federal Fluminense, e saúdo todos vocês em nome da nossa comissão organizadora, no nosso quarto Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens, nosso quarto EFMAS, e, portanto, estou aqui para tecer algumas palavras, receber vocês e dar início ao nosso evento. Prometo ser breve, essas pequenas palavras vão na verdade, ser um agradecimento histórico àqueles que iniciaram a medicina de animais selvagens na universidade. Então, assim, praticamente, vamos só costurar o que o EFMAS de verdade representa. E a Universidade Federal Fluminense, na verdade, ela tem uma história com a medicina de animais selvagens que inicia há 35 anos atrás, ou seja, em 1985, imaginem vocês, né? A nossa turma, que eu muito me honro, a turma Jubileu de Ouro, né, fez o primeiro simpósio de medicina de animais silvestres no Brasil, né? E a essa altura existiam professores como o professor Mário Romão, o professor Antônio Carlos da Silva Bressan, o professor já saudoso, o saudoso professor Cosme Vanderlei, coordenaram esse evento com aquela turma de alunos, que era a nossa turma. A partir de então, a UF, ainda na década de 80, ela teve uma sequência de eventos, culminando, inclusive, num congresso, primeiro congresso latino-americano de medicina de animais selvagens. Então, a Universidade Federal Fluminense muito se orgulha de ter sido pioneira nesse sentido, a segunda no Brasil a abrir um concurso. No início, havia a contratação do amigo Vanderlei de Moraes, que se encontra na Itaipu Nacional, e desde 1991 eu venho trabalhando na Universidade Federal Fluminense e fizemos diversos eventos, inúmeros eventos, mas foi com o auxílio dos acadêmicos de medicina veterinária que houve uma proposta da minha parte para criássemos o Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens, para que deixássemos esse legado tão importante que vem se consagrando. E por que eu teço essas palavras? Primeiro, por um agradecimento para a equipe organizadora que se encontra presente, que faz parte de uma construção de alunos que vem participando desse legado que chega para ficar. Então, eu gostaria já, desde o momento, tecer meus agradecimentos e todas as palavras voltadas a congratulações para a Ana Nascimento, em ordem alfabética, para Brenda Tardan, para Carolina Belo, que fez uma linda arte, né, para a professora Cátia De Juste, que mais recentemente veio se somar a nós, e a quem eu saúdo, e estamos muito felizes com a sua chegada, o acadêmico Felipe de Abreu, a Giovana Guedes, a Hanna Garcia, a Karina Cunha e a Rosane Vieira, meu muito obrigado, porque fizemos parte dessa equipe, que está aqui para receber vocês, que está atenta para que esse evento seja um evento de qualidade, né? Um evento que é um grande desafio para todos nós, como vocês sabem, por esse momento remoto, mas que também é uma grande oportunidade de estar presente com todos vocês que têm interesse em medicina de animais selvagens. Então, fica aqui o meu agradecimento à equipe, fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que ajudaram a construir essa história, né, que podem ter certeza que muitos de vocês que estão aqui presentes hoje, talvez não estivessem a história escrita dessa forma, se não fosse a contribuição
o legado de colegas que eu citei, mas que não estão aqui muitos presentes, né, nem todos, mas que merecem ser lembrados, assim como vocês, mas sempre que deixarem uma contribuição ao mundo, é muito importante que sejam lembrados. Então, muito obrigado por vocês terem partilhado conosco essa pequena história. Eu dou como aberto o quarto Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens, e vamos apresentar agora a médica veterinária, mestre, hoje doutoranda, Gabriela Monteiro, perdão, Gabriela Lins de Albuquerque, que na verdade, a gente tem uma estreita ligação profissional, porque foi minha monitora, foi minha orientada de TCC, foi minha orientada de mestrado, hoje eu co-oriento no doutorado. Então, é uma prata da casa que muito nos orgulha. E talvez tecer essas palavras, Gabriela, tenha sido talvez para provocar e motivar em vocês o quanto de importante é essa história que a gente constrói, né? O quanto é importante estarmos unidos e percebendo cada um de nós o que somos e o que somamos verdadeiramente. Então, você vai apresentar um projeto lindo, um projeto que tem muitos traços de pioneirismo, um projeto ligado à saúde ecossistêmica, em que tive o prazer de estar junto, de coordenar o projeto junto com você, que foi absolutamente proativa, absolutamente responsável por todas as ações que ocorreram e que, embora de verdade exista uma equipe, mas você ancorou muito bem esse projeto. Então, bem-vinda hoje como profissional ao UF, mas eu passo a palavra, então, à Karina, para não me estender muito, né? Eu espero que trazer essa memória da Universidade Federal Fluminense tenha sido, de alguma forma, enriquecedor para todos aqui presentes, né? Então, muito obrigada desde já a todos vocês, a Gabriela, a comissão, e eu passo a palavra à querida aluna, a Karina Cunha. Obrigado. Obrigada, Sávia, pelas suas considerações. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao quarto F, nesse ano remoto de 2020. Meu nome é Karina Cunha, eu sou parte da comissão organizadora desse evento, e eu que vou fazer essa mediação, né, com o chat do YouTube, então vocês podem mandar suas perguntas do jeito que vai aparecer aqui na tela, que eu leio para o palestrante no final da palestra. O EFMAS, mesmo sendo nós apoiamos, né, ações de conservação ambiental, como o do Instituto Tamanduá, e o link da doação para o Instituto, caso vocês queiram ajudar, né, se encontra na descrição do vídeo. A lista de presença vai ser disponibilizada no chat e também vai ter na descrição do vídeo, tá? Então, boa palestra a todos. Muito obrigada, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. A Gabriela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense em 2014, mestre também em Medicina Veterinária pelo Programa de Mestrado em Clínica e Reprodução Animal, também na Universidade Federal Fluminense, em 2017. Atualmente é doutorando do Programa PPG-Bios, de Bioética e Saúde Coletiva, pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de animais silvestres, atuando principalmente com monitoramento médico-veterinário em unidades de conservação, saúde única, medicina da conservação, resgate de fauna e monitoramento de fauna. Realizou pesquisa desenvolvendo os cães residentes do Parque Estadual da Serra da Tiririca, coordenadas pelo professor Sábio Freire Bruno, que é o tema da nossa palestra de hoje. Muito obrigada, Gabriela. Eu passo a palavra. Obrigada, gente. Eu que agradeço. O Sábio quase me fez chorar aqui.
É um prazer participar do EFMAS. Eu tenho muito carinho pelo setor de animais selvagens, né? Eu me considero ainda pertencente ao setor, e tenho muito carinho pela equipe, né? Por esses novos estudantes que estão chegando, cheio de gás, né? Proativos, querendo construir. Isso é muito importante, né? As pessoas elas deixam um legado, né? Eu acho que é isso que importa no final. Eu estou bastante feliz de estar aqui no EFMAS, de estar inaugurando o EFMAS. Falar do projeto Cães e Gatos, para mim, é sempre muito especial. Foi um projeto que marcou muito a minha pequena estrada, né, como médica veterinária. Eu formei só há 5 anos, mas foi o meu primeiro envolvimento, meu primeiro trabalho, né, propriamente, como médica veterinária. Então, foi muito importante, né, tanto para a minha parte profissional quanto para a parte pessoal. Tá? Então, eu espero contribuir um pouco com o conhecimento de vocês sobre o tema. Eu vou espelhar aqui a palestra e eu espero, Karina, só dar um ok para ver se está tudo certo para eu começar, tá bom? Tá bem, pode deixar. Estão vendo? Gabriela. Tá tudo certo? Oi, tá sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vou iniciar então, tá bom? Tá bem, fica à vontade. Bom, gente, bom dia a todos. O tema proposto, né, pela equipe é monitoramento veterinário em unidade de conservação. Num primeiro momento, eu vou falar de uma abordagem geral, né, de qual é a função, qual o papel do médico veterinário dentro dessa abordagem de conservação, trabalhando em unidades de conservação, né, em prol da preservação das espécies. E depois, num outro momento, eu vou contar como que foi a experiência do projeto Cães e Gatos da Serra da Tiririca, que foi um projeto de extensão, né, que visava o controle populacional dos cães e gatos residentes do parque, né? Então, é um projeto que visava a saúde ecossistêmica, né, a saúde única. Bom, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria contextualizar vocês e falar um pouquinho da medicina da conservação, né, ou One Health, que é um tema bastante utilizado hoje em dia. É uma ciência multidisciplinar, né, de abordagem holística, que propõe, né, que a saúde ecológica da sociedade, da natureza, ela advém da interação da saúde animal, saúde ambiental e da saúde humana. Não se pensa mais hoje em saúde de maneira isolada, uma vez que todos os fatores se interconectam, se interrelacionam, né? Todos os fatores dessa tríade interagem entre si, né? As espécies interagem e seus patógenos dentro de um ambiente num fluxo contínuo e dinâmico, né? Bom, então é a interação entre organismos patogênicos, espécies e ecossistemas. Então isso acontece também no processo saúde-doença o tempo todo. Esse tema foi proposto primeiramente por Koch, em 1996, né, e que ele define, apesar de ser difícil a definição complexa, ele define a medicina da conservação como um amplo contexto ecológico, no qual a saúde das espécies está interconectada aos processos ecológicos que governam a vida, né? E surgiu, na verdade, de uma necessidade, dentro de um contexto de aumentos de epidemias, né, de um aumento na preocupação com o meio ambiente, com a degradação ambiental, né, com a perda da biodiversidade, extinção de fauna e flora, e dentro de um contexto também globalizado, né, um aumento na circulação de pessoas, produtos, veículos, né, isso faz com que a transmissão de patógenos ocorra
nessa vertente também de forma exponencial, de forma muito rápida e globalizada, né? É o que acontece hoje em dia, né? A gente está vivendo uma pandemia e a gente viu quanto tempo demorou para o vírus dispersar em nível mundial, né? Então, foi muito pouco tempo. Tá? Então, isso é muito importante. Isso é saúde única, é pensar de maneira integralizada e globalizada. Tá? Também acesso a áreas antes isoladas, né? A questão de populações isoladas, com introdução de espécies exóticas, né? Que é uma das principais causas de perda de biodiversidade hoje em dia, além da perda de hábitat. Né? Então, assim, populações vulneráveis, e aí causando um desequilíbrio ecológico bem expressivo. Bom, nesse cenário, começou a se pensar na importância não só da conservação de uma determinada espécie-alvo, né, mas de onde aquela espécie está inserida, quais relações ela executa, quais espécies ela se relaciona, em qual ambiente. Então, na verdade, pensar na conservação do ambiente daquela espécie, né, de uma maneira geral. É um tema relativamente novo, mas já existiam linhas de pesquisa, né, de manejo ambiental, manejo de fauna e epidemiologia também muito desenvolvida, mas eram linhas de pesquisa, cada uma no seu prisma investigacional, cada uma pensando de maneira isolada, não de forma tão integralizada, tá? Como é a abordagem holística do One Health. Então, é um diferencial, uma ciência focada na interseção entre hospedeiros humanos, não humanos e seus patógenos, tá? Então, não é só a espécie, é tudo que ela pode carrear com ela. E, devido a essa complexidade, para a execução dessas ações em prol da conservação, é necessário parceria, né? Sejam de instituições, de órgãos públicos, né, centros de pesquisa, universidade e uma equipe multidisciplinar. Né? A gente não consegue pensar em One Health pensando numa profissão só. Né? Cada profissão vai trazer a sua bagagem técnica, científica e o seu saber. Né? Então, médicos, veterinários, biólogos, engenheiro ambiental, gestores ambientais, enfim, uma gama de profissões, sanitaristas, epidemiologistas, uma gama de profissões em prol da vigilância em saúde, né? Hoje, é extremamente importante pensar nisso, prevenção de crises, tá? Então, na verdade, as ações são pesquisa e ações de manejo preventivo, tá? Para fundamentar e executar políticas públicas de ação em saúde. Bom, o trânsito dos patógenos, ele na verdade, imprevisível, né? Uma vez que qualquer patógeno ele pode vir a sofrer uma mutação, né, no seu DNA e fazer com que aumente a sua patogenicidade, a sua virulência, né? E aquilo mude um ciclo para determinado hospedeiro. Então, você não consegue prever a transmissão de patógenos por conta dessa questão da mutação, né? Isso é muito importante. E aqui eu coloquei alguns exemplos, na verdade, para mostrar a complexidade das relações, das possibilidades de transmissão de patógenos, né? Dentro de um âmbito humanos, domésticos, silvestres, né? Dentro do mesmo ambiente, e várias relações, produção de alimento, pecuária, migração soltura de animais silvestres, invasão humana cada vez mais, pressionando as áreas naturais e ficando mais próximos de animais silvestres. Então, começou a se entender que as ações antrópicas, né, a degradação ambiental, o desmatamento, aumenta a proximidade dos animais, dos humanos com os animais silvestres, e está associado, sim, ao aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, né? Doenças antes controladas estão voltando,
tá? Então, tudo tem que ser pensado. Bom, então a emergência e a reemergência de doenças está associada a fatores como avanço no espaço urbano sobre ambientes naturais, desmatamento, introdução de espécies exóticas, né, é uma das principais causas de perda de biodiversidade, né, uma vez que aquela espécie não ocorre naquele ambiente, então não tem um predador natural para o seu controle natural, né, fazendo um impacto muito importante, muito expressivo a nível de competição com as espécies nativas. As populações silvestres, então, elas estão cada vez mais pressionadas, né? Porque as áreas naturais estão cada vez mais escassas, né? O que faz com que aquelas populações ali residentes fiquem vulneráveis, né? Mais vulneráveis a qualquer perturbação ambiental. Né? Ou seja, elas começam a fazer processos de endogamia, consanguinidade, e isso diminui a resistência orgânica, né? Tanto para doenças como para qualquer outra perturbação ambiental. Tá? Então, é extremamente importante o monitoramento de animais silvestres, tá? Para o diagnóstico epidemiológico de doenças, tá? Para a gente pesquisar a sanidade animal. Os animais silvestres podem ser sentinela, né, que é um termo utilizado em epidemiologia para algumas doenças, ou seja, indicar a circulação daquele agente naquela área, né, e fazer com que haja medidas preventivas, tá? E acabam sendo indicadores de qualidade de saúde ambiental. Podem servir como reservatórios também, mantendo a infecção de determinado agente no ambiente. Dentro desse contexto, né, de perda de hábitat, de extinção de espécies de fauna e flora, cada vez mais, né, a pressão antrópica sobre os ambientes naturais, é mandatório, é extremamente importante o estabelecimento de áreas protegidas, de áreas naturais protegidas, né, unidades de conservação, né, são estratégias comprovadamente eficientes de conservação, né? Elas visam proteger a biodiversidade a longo prazo, tá? E também, através das pesquisas, fornece o status de conservação das espécies, né, e do ambiente, fundamentando para a tomada de decisões sobre a conservação da biodiversidade e sob possíveis doenças ocorrentes, que podem acometer o ser humano. Bom, então a unidade de conservação, como conceito, é um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Tá? Então, desde o ano 2000, as unidades de conservação elas são regulamentadas pelo SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e elas são divididas em duas categorias principais, que é a proteção integral, né, que é um manejo ambiental dos seus recursos mais restrito, preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos, e as unidades de conservação de uso sustentável, tá, que é um pouco mais flexível, que visa compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos. Bom, elas podem ser em nível federal, estadual e municipal. Elas devem ter um plano de manejo, tá, que é um documento técnico, tá, que vai estabelecer quais normas, como que vai ser o uso da área, como que vai ser o manejo ambiental nessa área, o manejo dos recursos, incluindo da fauna, tá? O que é permitido, o que é proibido dentro da unidade, tá? E estabelece também o zoneamento, até onde os limites físicos da unidade de conservação. Bom, aqui alguns exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Função de conservar o ambiente natural, permitindo o uso indireto de recursos naturais que não envolva coleta, dano ou consumo, tá? Então, aqui alguns exemplos.
e a de uso sustentável, tá? Unem a ação humana para a conservação dos recursos, permitindo exploração, mas com garantia de não serem usadas em excesso. Também é permitido moradia. Então, através do plano de manejo, né, que deve ser atualizado a cada 5 anos, essas regras, essas normas, elas são estabelecidas, tá? Dentro desse contexto de monitoramento, então, qual que é o papel do médico veterinário, né, dentro de uma unidade de conservação? Basicamente, exercer a vigilância epidemiológica, né? É o manejo de fauna, ou seja, levantamento e monitoramento, você saber quais espécies ocorrem ali, naquela área, qual a dinâmica das espécies, fazer uma investigação e um manejo de saúde animal, seja para silvestres e domésticos, se tiver, né, uma população de animal doméstico residindo ali nos limites da unidade, estudos de campo, sem dúvida, e diagnóstico laboratorial de doença. Isso é extremamente importante, para que a gente consiga um diagnóstico epidemiológico, né? Quais doenças estão ocorrendo ali, e para que a gente consiga tomar alguma medida de controle. Inclusive, para doenças que podem acometer o ser humano, né? As zoonoses, como a febre maculosa, a leishmaniose e outras, tá? Então, o médico veterinário ele vai desenvolver ações de pesquisa e prevenção. Bom, essa interface, essa interação de animais domésticos e animais silvestres dentro de unidades de conservação, ela é uma realidade, né, no Brasil. Ela ocorre geralmente, né, o que acontece ou pessoas abandonam animais domésticos ali naqueles limites e não existe uma barreira física definida, né, então podem ser animais semi-domiciliados, né, que vão dormir, tem uma casa, tem alguém responsável por ele, mas eles caçam dentro do parque também e voltam, né, ou animais que não tem nenhum responsável por ele e eles se adaptam ali naquela área do parque e caçam, né? Então, assim, que a gente chama de animais ferais. E eles consomem os recursos da fauna, única e exclusivamente da fauna. Então, é um impacto muito importante de predação das espécies silvestres, tá? Competição também, né? Por alimento, eles podem, os cães principalmente, cães e gatos, mas podem diminuir drasticamente uma população de presas de uma espécie predador de topo de cadeia, por exemplo, ou pode fazer uma predação direta, né, diminuir aquela espécie propriamente dita. E tem a questão também de transmissão de patógenos, né? Um canídeo doméstico pode transmitir vírus, por exemplo, de sinomose, de parvovirose para um canídeo silvestre, tá? Então, isso é muito importante, isso tem que ser discutido e é uma realidade. A presença de animais domésticos em unidade de conservação é uma realidade muito comum, né? Então, isso tem que ser controlado. Uma vez que a unidade de conservação seria ou deveria ser o espaço para conservar aquelas espécies, para preservar aquelas espécies, né? E elas estão sendo impactadas justamente nesses lugares. Bom, aqui é uma foto da Serra da Canastra, né? Essa foto é do professor Sávio, que ele cedeu em uma dos trabalhos de campo dele, na Serra da Canastra. Dá para ver, né, cachorros domésticos dentro da imensidão do Parque da Serra da Canastra. Quem nunca foi na Canastra, não é um parque comum. É muito extenso, né? Você tem uma extensão diária muito, muito grande. Você anda durante 2 horas de carro, você não chega no fim. Então, olha a quantidade, né? Olha o impacto que esses animais podem causar nesses animais silvestres, né? Então, assim, isso é muito importante e a gente precisa discutir para que a gente consiga chegar pelo menos mitigar esse impacto, né? Uma vez que o controle populacional de cães e gatos não é fácil, né? Tanto que as prefeituras estão tentando fazer isso
até hoje. Agora, você imagina o controle populacional de animais domésticos dentro de unidades de conservação. É um outro mundo, é tudo mais difícil, mais complexo, né? Locais mais de difícil acesso. Então, a logística ela é muito mais difícil. Não é um animal que chega para você no consultório, né? A gente vai lá, vai fazer trilha, vai fazer coleta. Então, são muitas dificuldades. Mas isso precisa ser discutido e para que a gente consiga mitigar esse impacto na fauna. Eu coloquei aqui alguns exemplos de impacto de cães domésticos com animais silvestres, que eu peguei aqui de algumas unidades de conservação. Predação de cateto e paca no Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo. Provável extinção local do veado catingueiro. Cutia e rã-pimenta, na reserva de Santa Genebra, em Campinas. Predação de macaco prego no Parque Estadual do Brigadeiro, Minas Gerais. Redução da população de lobo-guará e tamanduá-bandeira no Parque Nacional de Brasília. Então, assim, a gente só vai saber mais interações se a gente também pesquisar, né? Então, a pesquisa ela é muito importante na unidade de conservação. Bom, a questão da transmissão de patógenos, né, ela é sempre uma possibilidade, também é difícil de dimensionar, muitas vezes a gente só fica sabendo durante um surto, mas ela é sempre uma possibilidade, tá? A introdução de novas doenças ou um novo reservatório para uma doença pré-existente, né? Então, aumentando a dispersão daquela doença naquela área, fazendo um desequilíbrio ambiental com interferência na fauna local. Ecossistemas que possuem hospedeiros e parasitas mais diversificados, isso é óbvio, né? São mais resilientes. Então, eles são menos vulneráveis. Quanto menos mexido é aquele ambiente, menos a probabilidade de ter uma invasão ecológica, né? Uma transmissão de patógenos, um desastre, que seja ele micro. Tá? Então, a biodiversidade funciona como barreira contra invasões ecológicas e proteção contra doenças, inclusive para seres humanos. Então, a preservação ambiental ela é uma questão de sobrevivência. Bom, aqui eu coloquei alguns trabalhos, né, que pesquisaram doenças de animais domésticos em unidades de conservação e a transmissão para animais silvestres. A Viviane Nunes, né, esse trabalho foi feito no Parque Estadual da Serra da Tiririca, encontrou 5,3% de prevalência de leishmaniose visceral canina, tá, no parque, que é onde ocorreu o projeto. A leishmaniose é uma zoonose. Esse segundo trabalho aqui foi meu trabalho de mestrado, a gente encontrou 23% de sororeatividade de Rickettsia rickettsii, que é o principal agente causador da febre maculosa, também uma zoonose, 47% de Rickettsia parkeri, né, um outro agente, também causador da febre maculosa. Então, a gente estudou, fez a sorologia, o inquérito sorológico nesses cães. Outros trabalhos em outras unidades, óbito de lobo-guará por parvovirose canina, sinomose em furões nos Estados Unidos, sinomose e parvovirose em leões no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. Bom, então, o que fazer para controlar essas populações de animais domésticos nas unidades? Né? Então, assim, não é fácil, não existe somente uma proposta que vá resolver, eu acho que tem que ter um conjunto de ações. A retirada de indivíduos, com certeza, mas colocá-los... Todas essas propostas, elas esbarram em aspectos éticos, tá? Então, elas não são simples. Retirada de indivíduos, vamos colocá-los aonde? Né? Esterilização, a castração, uma ferramenta super viável, é um procedimento cirúrgico definitivo, de rotina, né, que realmente vai cortar aquele ciclo reprodutivo, né? Não vai agir naquele animal individual, aquele animal vai continuar predando,
né, se tiver que predar, mas ele vai interromper aquele ciclo reprodutivo, tá? A notificação dos moradores pelo órgão ambiental vigente, né, é extremamente importante. Como que você vai fazer um trabalho super complexo de castração dos cães e gatos se aquele morador ou do parque ou do entorno compra um cachorro, adquire um gato ou deixa a cadela cruzar, né? Então, assim, tudo isso tem que ser complementar. Assim como a educação ambiental e educação em saúde, né? Tem que ser complementar às ações operacionais. Então, são propostas complexas, né? De captura, transporte, aspectos éticos, custo alto, né? E logística. Então, vai depender da característica de cada unidade, de quanto aquela unidade dispõe financeiramente. Enfim, são muitas questões. Bom, agora eu vou entrar no projeto propriamente dito, né? O projeto Cães e Gatos da Serra da Tiririca, no Parque Estadual da Serra da Tiririca. É uma unidade de conservação de proteção integral e perfil urbano, né? Antes da criação do parque, já tinham comunidades humanas vivendo ali na área. E essas pessoas tinham cães e gatos. Então, existia uma população de animais domésticos e os seus tutores. E aí, ao passar do tempo, né, teve um crescimento populacional, né, de pessoas mesmo, processo de invasão, né, e nunca havia sido feito um controle populacional de animais domésticos. É uma unidade que alberga municípios de Niterói e Maricá, e rica biodiversidade, né, e os últimos remanescentes da Mata Atlântica. São 17 comunidades, né, aglomerações humanas na unidade. E esse projeto ele aconteceu a partir de um levantamento anterior, né? Ele é mais um passo no projeto, assim, né, num projeto maior. Então, foi feito um levantamento no ano de 2013, que quantificou esses animais, né? Foram 231 cães e 99 gatos. E cadastrou também os moradores do parque. Então, foram 94 residências, sendo 85 no município de Niterói e 9 em Maricá. Tá? A equipe do projeto, né? O professor Sávio é o coordenador, foi o coordenador do projeto, então, o setor de animais selvagens, setor de cirurgia, setor de anestesia e patologia clínica, tá? Então, eram alunos de graduação e pós-graduação. Esse projeto, ele embasou também muitas pesquisas, né, dos pós-graduandos, inclusive a minha. Bom, são 17 comunidades, né, cada uma com algum grau de antropização, mas todas elas com contato íntimo com a mata, tá? Então, a gente fazia um planejamento, né? A gente ia uma vez na semana para fazer as coletas, a gente visitava as casas dos moradores por comunidade, tá? Então, a gente ia extrapolando por comunidade, tá? Então, aqui para vocês verem um exemplo da livre circulação, né, de animais domésticos dentro da unidade. Isso era muito comum. Então, qual foi o objetivo? Foi controlar a população de cães e gatos que residem no parque por meio da castração, né, com o objetivo de mitigar o impacto causado na fauna silvestre pelos animais domésticos. Ainda realizar educação ambiental com os moradores acerca dos impactos sanitários e ambientais, no que tange a interação dos animais domésticos silvestres e o ser humano. Como objetivos específicos, né, evitar ninhadas indesejadas, né, e, consequentemente, o aumento de animais errantes na área, submetidos a sofrimento, injúria, doença, né, podendo até transmitir para o ser humano. O bem-estar dos animais de forma intrínseca, né, a gente sabe que a castração ela é benéfica, obviamente sendo feita né, de acordo com a idade, mas ela tem a tendência a reduzir a incidência de neoplasia, né, de trato reprodutor de fêmea e macho.
né? E em fêmea também a questão da piometra, da infecção uterina. Bem-estar dos tutores, tá? Esse projeto, ele promovia, né, a avaliação clínica, laboratorial, cirúrgica, pós-cirúrgica e uma assistência, né, totalmente gratuita. Os moradores do parque, eles tinham um poder aquisitivo baixo, né? Então, assim, uma questão de assistência foi bem inovador, tá? Então, assim, eles não tinham como dar assistência médico-veterinária para esses animais. Então, o projeto, apesar de toda a complexidade, era totalmente gratuito. Bom, e assim, menor risco sanitário para homens e animais e maior conscientização dos moradores para não aquisição de novos animais, tá? Então, assim, a posteriori, né, depois que a gente castrava, o órgão ambiental notificava, né, aquela pessoa assinava de que ela não se comprometia, de que não ia pegar mais animais na rua, né? Aqueles animais que estão ali vão ficar ali, mas que não fosse introduzir mais animais ali na área. Mas a fiscalização, a notificação não era da nossa alçada, era da alçada do INEA. Então, esse projeto aconteceu de 2015 a 2017. Foi um projeto de extensão, né, da UF em parceria com o INEA. E a gente, então, fazia visita a essas residências, tinha esse primeiro contato com o tutor, com o morador, explicava quais eram os objetivos, a conduta, a justificativa, explicava para eles que eles residiam numa unidade de conservação, porque a maioria não sabia o que era isso, quais implicações, né, qual a importância de preservar. Então, depois que a gente conversava, né, tinha essa primeira conversa, eles assinavam os termos de autorização, consentimento de coleta de amostra, de procedimento cirúrgico, uso de imagem, etc. E aí a gente partia, no mesmo momento, para a avaliação clínica, né, do animal. A gente fazia uma avaliação clínica básica, inspeção, tinha um questionário com uma ficha epidemiológica que a gente ia preenchendo, né? Então, score corporal, se tinha alguns sinais ou sintomas de alguma doença, presença de ectoparasita, tudo isso eram dados importantes até para as nossas pesquisas, né? E também era uma triagem de pré-operatório. Status vacinal, a maior parte dos animais só tinha tomado a antirrábica da campanha, né? Não tomavam nenhum preventivo, então não tinha uma assistência adequada, né? Eram pessoas que iam na casa agropecuária, na casa de ração, e faziam aquelas receitas caseiras, então eram animais que não tinham uma assistência adequada, tá? E uma informação bastante importante, né, desse momento com o tutor, a gente perguntava sobre o manejo, né, do cachorro ou do gato, né? Aquele animal, ele tem acesso à rua? A rua no caso, é a mata, né? Tem acesso à mata? Eu prendo ele e solto à noite. Não, ele vai quando ele quer. Tinha residências que era na própria encosta do parque, né? Então, os animais caçavam ali quando queriam. Então, a gente perguntava isso, até para a gente poder relacionar os dados, né, as variáveis, se eles tinham visto os animais predando algum animal da fauna nativa, tá? Então, tudo isso a gente anotava, e aí a gente partia para a coleta de sangue, né, para fazer os exames pré-operatórios, né, tubo com e sem EDTA, para fazer hemograma e bioquímica. E aí os moradores ajudavam, seguravam para a gente, né? A gente teve uma receptividade muito boa dos moradores, sempre muito atenciosos, curiosos, né? Sempre tem uma apreensão no início, né? Mas aí quando você vai desenvolvendo o trabalho, o boca a boca, né, já é uma propaganda muito positiva. A gente fazia pesquisa de microfilária também. A filária foi um achado para a gente, né? No projeto, o Parque Estadual, como é na região oceânica,
é uma região endêmica para dirofilariose. Então, a gente encontrou muito animal positivo, né? Então, a gente passou também a sempre fazer pesquisa de microfilário. E aí, a gente coletava, né, todos esses animais daquele dia, a gente fazia um planejamento diário de residências, e armazenava essas amostras sob refrigeração e levava no mesmo dia para o laboratório de patologia clínica da UF. Então, era puxado, né? A gente fazia as coletas de manhã e de tarde e tinha que processar essas amostras no mesmo dia. A gente tinha uma patologista clínica que fazia a leitura das lâminas, mas a gente tinha que ajudar no processamento das amostras também. Tá? E aí, esses laudos, a gente encaminhava para a equipe da anestesia. Tá? Até para eles terem uma ideia de como está o estado geral, porque uma vez que eles não viam esses animais, né, quem fazia a triagem clínica era a gente. Aqui o Diego e a Dayana, né, são os meus parceiros de campo. Aqui vocês notem, né, que já estava sem luz, já estava escurecendo, e a gente sempre a gente precisou levar a lanterna de cabeça, né, para a gente conseguir otimizar o nosso tempo. Então, foi tudo com muita boa vontade, muita garra. Bom, é isso. E aí, como a gente esbarrou com esse gargalo de animais positivos para a gente aparentemente tinha visto microfilária, né? A gente precisava saber se existia o verme adulto ali na artéria pulmonar, no ventrículo, causando algum sinal, sintoma cardiovascular, né? Porque isso implicaria diretamente no risco cirúrgico. A gente teve a ajuda no amor do Dr. Cícero Geraldo, que na época, pós-graduando também, fazia mestrado, mas não tinha nada a ver com a linha de pesquisa dele. Ele se disponibilizou aí na comunidade, com o seu aparelho de ecocardiograma, para fazer o eco nos animais positivos. Então, a gente concentrou, né, todos os animais positivos naquele momento e fez a avaliação cardiológica, tá? E passou esse resultado para a equipe de cirurgia e anestesia. Então, foi muito importante porque a gente conseguiu viabilizar esses animais, né, para cirurgia, porque senão a gente não conseguiria encaminhar para o procedimento cirúrgico, né, sem essa segurança. Então, foi muito importante fazer esse estadiamento da doença. E os moradores, eles se amarravam, assim, eles ficavam maravilhados, né, eles perguntavam, era muito legal, assim, você via que a maioria deles nunca tinha feito um exame desse porte, né, nele mesmo. Então, foi um diagnóstico bem importante para o projeto. Bom, uma vez os animais aptos, a gente ligava, né, para os tutores, combinava a logística, né? Então, como que era? O guarda-parque ou o gestor do parque buscava os animais selecionados. Geralmente a gente selecionava pelo menos 5 animais por dia de castração. Então, a gente ligava, combinava o horário que o gestor ia buscar, né? Era muito cedo, geralmente 6 da manhã, 6h30, e ele pegava todos os animais selecionados naquele dia, trazia para o hospital veterinário, né? Então, 8 horas ele já estava aqui com os animais. Aqui não, né? Lá. E a gente, obviamente, orientava, né, para fazer o jejum, se era um animal que tinha acesso à rua, que era mais bravo para deixar preso, né? Porque a gente já passou por muitas situações do animal estar selecionado e a pessoa o guarda-parque chegar lá na porta, o animal fugiu. Então, assim, é uma vaga a menos, né? Então, era uma logística muito complexa, né? Tinha muita coisa para dar errado, mas no final dava certo.
Então, as cirurgias, elas eram realizadas no hospital, né, com anestesia geral combinada. Então, aqui na foto mostrando 2 cirurgias, né, uma aqui já em andamento, outra já estava na indução. Então, a maior parte das cirurgias eram feitas pelos alunos, né, de graduação e pelos residentes, R1 e R2, obviamente supervisionados pelos professores. Então, teve esse viés também de ensino no projeto. Tá? Então, era tudo muito direitinho. Aqui mostrando o transporte, né? Então, os animais vinham acondicionados em caixas na viatura do INEA, tá? Então, ele buscava de manhã, levava na UF, esperava todo mundo ser castrado, acordar da anestesia e depois devolvia para as respectivas casas. Então, assim, no final do dia, ele devolvia todo mundo. Então, só para fazer um adendo, que a gente precisou fazer rifa, né, para conseguir um dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro vivo, né? A gente não tinha uma renda para comprar material de consumo. Então, a gente acho que fez umas 2 ou 3 rifas para conseguir dinheiro e comprar as caixas de transporte para os animais irem em segurança. Bom, falei tudo. Aqui mostrando os animais aqui, ó, esperando nas caixinhas, a proprietária colocando dentro da caixinha, tá? Então, era isso toda semana. Então, como era um processo muito difícil, porque eram muitas variáveis, né? Muitas coisas poderiam dar errado e algumas coisas realmente deram, cada semana de castração era uma vitória, né? A gente comemorava mesmo, assim, -5, -6, e a gente foi indo de pouquinho em pouquinho. Então, esses animais, eles eram entregues com uma receita de pós-operatório, com orientação de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, orientação de roupinha, colar, tudo que tem que ter, né? Muitas vezes, a responsabilidade das medicações era do proprietário, mas a gente sabia que muitos deles não iam comprar, né? Porque não tinham dinheiro. Então, a gente conseguiu bastante doação de medicação, a gente já dava o comprimido repartido, desenhava, né? Porque também tinha dificuldade de entendimento, né? Desenhava direitinho e explicava, e a gente depois tirava, né? Fazia a retirada desses pontos de 10 a 15 dias depois. E a gente não teve quase nenhum problema de pós-operatório, tá? Bom, como resultados, né? Foram 231 cães levantados, né, naquele levantamento de 2013 e 99 gatos. A gente avaliou e coletou 239 animais, sendo 147 cães e 92 gatos. Castramos 132 animais, 55 cães e 77 gatos. Um total de 107 não foram castrados, foram avaliados, mas eram inaptos para o procedimento, né? Outro gargalo do projeto também eram animais que tinham comorbidades, né? Era anemia, né? Uma caquexia, animal muito magro, cheio de verminose, trombocitopenia, então provavelmente portando aí uma doença do carrapato junto, né? Então, assim, a gente acabou não castrando mais animais por conta, né, dessa dificuldade, dessas comorbidades. E o projeto, ele não tinha como tratar a doença, né, tratar esses animais. Se tivesse recurso, a gente castraria muito mais, mas não tinha. Algumas a gente até tentava, né? Pegava um remédio de verme lá, dava e recoletava o sangue. A gente fazia um esforço para todo mundo entrar, né? Mas a gente não faz milagre também, tá? Então, inclusive, a gente achou bastante erliquiose, né? No próprio esfregaço.
Bom, de acordo com os tutores, né, que foram questionados, foram avaliados, 76,6% dos animais possuem acesso à mata. Tá? 52,8% diz já ter visto seu animal predando alguma espécie selvagem. Então, mais da metade já viu predando, né? E o que não viu? 20,7% afirma que não saber que reside em uma unidade de conservação. Então, isso é complicado, né? Uma questão de educação básica e educação ambiental. Como esperar uma medida protetiva se a pessoa não sabe nem o que é uma unidade de conservação, nem que mora numa unidade de conservação, né? Então, é muito complicado. As espécies mais observadas, né, que foram predadas pelos animais domésticos, em primeiro lugar, ouriço, depois teiu, gambá, sagui e, em menor número, serpente, tamanduá, tatu e pássaros. 42,4% dos cães tinham carrapato no momento da avaliação, tá? Era muito, não era pouco, não, era muito. Então, a possibilidade desse carrapato portar algum, né, agente, algum micro-organismo aí e causar uma doença até para o ser humano é importante, né? A gente tem que pensar na febre maculosa. 55,4% dos animais não fazia uso de preventivo, tá? 25,1% de microfilária. Então, muitos animais positivos para filária. E a gente conseguiu fazer a avaliação cardiológica em 10 cães, tá? Aqui mostrando a microfilária no esfregaço aqui enroladinha. E aqui uma fêmea com muitos ovos. A gente encontrou o verme adulto, né, a girofilária na artéria pulmonar de 7 cães, levando a hipertensão pulmonar crônica. Aqui, ó, esses pontinhos aqui são elas. Os vermes adultos não foram encontrados em 2 cães. Então, assim, a sorte foi que muitos ainda eram assintomáticos, né? Só tinham a microfilária e não tinham a girofilariose, que é realmente o que causa insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão, etc. Bom, como discussão, a quantidade observada de animais domésticos com livre acesso à mata é um fator impactante para a saúde ecossistêmica, particularmente a sobrevivência da fauna silvestre nas UCs. Considerando que os dados da quantificação anterior, que aconteceu em 2013, não teve nenhum projeto de controle populacional, o número de animais domésticos no parque pode ter aumentado, quando a gente iniciou. Deve-se ressaltar que a maior parte dos moradores possui baixo poder aquisitivo, contribuindo para pouca informação e falta de assistência médico-veterinária aos cães e gatos, tá? O que implicou na inaptidão de grande parte dos animais ao procedimento cirúrgico. A gente não conseguiu castrar muitos animais e também na possibilidade desses animais transmitirem doenças, inclusive para o ser humano. Os gatos, eles estavam com um estado clínico melhor, né? Estado clínico e laboratorial. Então, a gente sugere que os gatos errantes faziam se alimentavam ali e predavam as espécies nativas da fauna. Bom, o objetivo do projeto era conduzir os animais para o procedimento de esterilização seguindo padrões de segurança e não tinha recurso para tratamento de doença, o que aumentaria sua resolutividade. Então, como possibilidade, né, a gente falava para o tutor que ele tinha essa possibilidade de levar o animal no hospital veterinário para tratar aquela alteração, né? Mas nenhum caso foi registrado. O fato da maior parte dos cães estarem inaptos não inviabiliza o impacto na fauna. Realmente, um cão doente ele vai continuar predando, assim como os animais castrados também vão continuar predando, uma vez que a maioria possui acesso irrestrito à mata, tendo possibilidade de predação, competição e transmissão de patógenos importantes para a saúde pública. Bom, quais foram os maiores desafios encontrados?
equipe reduzida, né? A gente tinha uma equipe grande no projeto, dizendo assim, um macroprojeto, mas a equipe que fazia as atividades de campo era 3 pessoas, né? Basicamente eu, a Dayana e o Diego, ou um ou outro estagiário dentro, assim, que ajudou numa fase, né? Então, era uma equipe pequena para a quantidade de trabalho que era, para a quantidade de responsabilidade que era, falta de recurso, né? Isso foi um gargalo também. A gente não tinha, muitas vezes faltava gasolina na viatura, essas coisas que a gente sabe, né, do serviço público. Então, isso prejudicou um pouco a logística, prejudicou bastante, na verdade. A dificuldade de acesso a locais inóspitos, né? Então, assim, às vezes a gente tinha que fazer uma trilha para chegar naquela residência no Morro das Andorinhas. A pessoa não estava em casa. Ou então, o animal tinha fugido. Ou então, enfim, várias questões, né? Animais agressivos, tinha que coletar sangue no meio do barranco. Então, existe essa dificuldade de logística, mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante, tá? Foi um aprendizado muito grande. Comorbidade dos animais, tá? Então, isso foi um gargalo realmente, isso a gente não teve como resolver, nem com muita boa vontade, não dava. Presença de animais errantes e irracíveis. Os animais errantes foi um problema, porque eles não tinham um tutor para se responsabilizar por eles, né? Então, a gente não tinha como... A gente até tinha como pegar e coletar sangue, mas como combinar o procedimento cirúrgico, né? Não tinha como. Então, depois eu vou falar como que a gente conseguiu resolver esse problema. A questão dos animais irracíveis, né? A gente teve que lidar com isso. E usou armadilha, luva de couro, raspa de couro, igual com animal silvestre mesmo. A ausência de barreira física entre a unidade de conservação e seu entorno. Então, assim, não tinha um muro, né? Então, os animais tinham livre acesso, quem está dentro, quem está fora, quem está no entorno. Então, todo mundo se misturava, né? E aí, muitas vezes, a gente castrava os animais de uma casa que fazia parte do parque, mas a casa do lado não fazia, né? Então, não fazia muito sentido, mas era uma questão burocrática. A gente não podia oferecer um serviço para um morador que não está dentro do parque, mas mesmo que seja muito próximo. E isso foi uma limitação também. E a logística, como eu disse, que é extremamente importante, extremamente difícil. Bom, apesar da complexidade e dificuldades do projeto, a castração de animais domésticos em UC consiste em uma ferramenta viável de controle populacional, sendo importante ser considerada no plano de manejo das unidades e combinadas com outras propostas. A gente espera que a gente possa contribuir com essa proposta em outras unidades, né? Que se consiga extrapolar, obviamente, dentro dos limites de cada unidade, dentro do planejamento financeiro de cada unidade, mas que se consiga aproveitar alguma forma da logística para fazer alguma coisa, né? Alguma coisa precisa ser feita. O monitoramento da fauna doméstica e silvestre dentro da unidade é essencial para o conhecimento epidemiológico da área, dando embasamento para medidas preventivas e de controle, sem dúvida, e a educação ambiental e a educação em saúde deve ser complementar às ações operacionais, né? Porque o projeto ele não vai ser permanente, né? Então, aquelas pessoas, elas vão morar ali e elas precisam ser multiplicadoras daquele conhecimento. Bom, a partir daí, né, desse gargalo dos animais errantes, sem dono, muitas ninhadas, muitos filhotes, a gente teve um apoio muito importante, né, do hospital, inclusive até agradeço ao diretor, que cedeu uma sala no hospital que estava desativada no momento, e depois a gente teve que devolver,
com os gatis velhos, e a gente conseguiu arrumar a sala, né? Transformou mesmo num gatil, numa sala ambulatorial, para receber esses animais errantes, né? E conseguir viabilizar o pré e o pós-operatório, porque senão a gente não ia conseguir castrar esses animais. Então, a gente capturava esses animais, né? Os irracíveis, era toda uma missão. A gente teve ajuda até dos moradores, né? Que tentavam até pegar os machos dominantes da área, não conseguiam. Então, assim, foi toda uma missão, mas eram poucos irracíveis. A maior parte dava trabalho para pegar, né, dos gatos, mas a gente acabou amansando. Então, eles ficavam nos gatis individuais, né? A gente aproveitava, melhorava o estado geral deles, né? A gente recebeu muita ajuda. As pessoas doavam areia, a gente conseguiu uma empresa de ração super premium que fornecia ração todo mês para a gente. Enfim, a gente conseguiu muita coisa, foi muito especial, assim. Geralmente eram 6 animais por leva, e a gente se revezava, né? A equipe se revezava para fazer a higiene, a alimentação dos animais. Então, era assim, era todo dia, sábado, domingo, feriado, todo dia demandava. Então, foi um pouco de sobrecarga, mas foi muito prazeroso, né? Às vezes eu chegava na sala, não tinha tranca, né? Ficava aberta na hora do almoço e tinham alunos dos primeiros períodos lá fazendo carinho nos gatos, que eu nunca tinha visto, e eu achava engraçado, né? Tinha aluno que falava que ali era sala anti-estresse. Eles iam para lá depois da prova, ficavam fazendo carinho nos gatos. Então, foi muito legal. Então, a gente fez a vermifugação, melhorou o estado geral com ração de boa qualidade. Se tinha alguma coisa que a gente pudesse tratar, a gente tratava. E a gente fazia coleta de sangue, né, normal, como nos outros, mas de uma forma muito mais tranquila. E agendava o procedimento cirúrgico também de uma forma tranquila, fazia o pós direitinho, tá? E aí a gente, uma vez os animais castrados, a gente vacinava, né? Pelo menos com a primeira dose, que a gente conseguiu de doação também. E a gente, aos domingos, levava os animais para as feiras de adoção. E a gente conseguiu bastante adoção desses animais. Então, além da castração, foi a adoção, né? Que foi muito especial também. Além do bem-estar intrínseco, né? A questão da retirada de muitos animais lá do parque. A gente fazia divulgação digital, né? O próprio boca a boca dos alunos. Aqui a Mari, que adotou a Magrela com a gente. Eu não sei se a Mari está aí ouvindo. Se tiver, um beijo, Mari. Muitos alunos adotaram com a gente. E aí a gente fazia entrevista, essa pessoa assinava um termo de responsabilidade. Então, era mais uma responsabilidade, tá? E aí, os filhotes, né, que não tinham peso ou idade para castrar, a gente doava e depois agendava a cirurgia, quando ele tivesse peso e idade para fazer o procedimento. 39 dos 77 gatos castrados, a gente trouxe para o hospital. Então, quase a metade, né? A gente conseguiu viabilizar aí por conta dessa logística de ter um local para alocar esses gatos, tá? Então, isso foi muito importante. 22 gatos foram resgatados e encaminhados para adoção, entre adultos e filhotes. Os animais irracíveis, infelizmente, a gente devolveu ao local de captura, mas eles eram bem poucos. E os felinos que amansavam, a gente deixava lá até ser adotado. Muitos ficaram 2, 3, 4 meses lá com a gente. Essa aqui foi a gatinha que a Mari adotou, a Magrela. Ela demorou pra caramba para sair. Essa aqui também. Essa é a gata mãe, a gente resgatou ela com os 5 filhotes, são filhos dela. Foi adotada também por uma aluna, outra Mari.
Então, a gente deixava até sair, né? Até todo mundo ser adotado. E também, como a gente tinha toda uma estrutura já montada, né? A gente acabou absorvendo os gatos que eram abandonados no hospital, né? Quem faz estágio sabe que é muito abandono, né? Em clínica veterinária, em hospital. Então, volta e meia tinha uma caixa ali de filhote que a gente também cuidava da mesma forma e doava da mesma forma, mas a gente não contabilizou como N do projeto. Bom, aqui, né, nas feiras de adoção, participação da comunidade, né? Era um projeto de extensão. Então, acho que a gente conseguiu chegar nesse objetivo, né, de assistência à comunidade. Aqui são duas tutoras, elas são costureiras, e a forma delas agradecerem era confeccionando roupinhas cirúrgicas para a gente doar para os animais do projeto. Tá? A gente teve uma receptividade muito boa da comunidade, foi o que mais, para mim, foi o mais legal do processo, foi esse poder ajudar as pessoas, né, que não tinham como dar assistência aos seus animais. Então, isso para mim foi o mais especial. Tá? A gente teve algumas pessoas que não quiseram participar, mas muito pouco também. Geralmente eram homens que não queriam castrar, né? Aí já entra numa outra questão do machismo estrutural. Eu não vou castrar meu cachorro. Mas a gente teve também casos do rapaz falar que não queria nem ouvir o que era. E depois de ver tudo que a gente tinha feito na comunidade, essa pessoa mesmo procurou a gente para participar do projeto. Né? Então, de maneira geral, a gente foi muito bem recebido lá em todas as comunidades que a gente foi. E até hoje, assim, o projeto acabou em 2017, né? Eu recebi uma ligação há uns dias atrás perguntando se o projeto ainda existe. Tá? Infelizmente, a gente precisou encerrar as atividades por conta de falta de recursos. Como conclusões, a presença de animais domésticos é impactante, sem dúvida, nas unidades de conservação, tá? Influencia diretamente na saúde ecossistêmica e, particularmente, a sobrevivência da fauna silvestre nos espaços protegidos, já tão escassos. O projeto justifica-se como uma ferramenta viável para a mitigação do impacto dos animais domésticos na fauna, servindo como modelo para outras unidades. Tá? Além da possibilidade do monitoramento de doenças desses animais e educação sanitária e ambiental por parte dos tutores, contribuindo, assim, para a saúde única. Bom, obrigada. Eu queria só falar um pouquinho, não sei quanto tempo eu tenho. Eu queria agradecer, primeiro, o convite da equipe, agradecer as palavras do Sávio, ao apoio, né? Agradecer a equipe toda do projeto, porque isso só foi possível por conta de cada um, né? De cada participante. Então, a equipe de cirurgia, anestesia, residentes, estagiários, alunos, mas principalmente a Dayana e o Diego, que foram os que me acompanharam no campo, né, e fizeram acontecer junto comigo. E aqui é o meu filho. Esse gatinho aqui, ele foi resgatado da comunidade do Engenho do Mato, foi castrado e a gente ia devolver junto com outras ferinhas, mas eu não consegui devolver e hoje eu tenho um pedacinho do projeto aqui em casa. É isso, gente. Obrigada. Gabriela, eu acredito que não há como não se emocionar com o relato desse projeto, porque ele demonstra o quanto a proatividade, a crença na equipe, a união, o coletivo e principalmente a percepção do que nós podemos fazer, né? Um projeto como esse, ele não surge sem que os integrantes, ou principalmente quem esteja à frente,
tem uma percepção transdisciplinar, né? Você, na sua palestra, você dialogou e você vamos dizer assim, caminhou por diversas áreas do conhecimento que exige uma formação múltipla, exige um olhar holístico, porque para trabalhar com o meio ambiente é preciso isso, ou seja, a gente está trabalhando com fauna, monitoramento de unidade de conservação. Eu lamento que é um projeto que iniciou lá na minha dissertação de mestrado, quando eu vim tratando de monitoramento médico veterinário em unidades de conservação, quando a gente fez o trabalho com herpes virose em primatas, houve um amadurecimento e, principalmente, assim, o exemplo que a gente deixou, né? O exemplo de equipe, o exemplo de perseverança, o exemplo... Veja você, Gabriela, e a gente para e olha para trás, por isso é bom relembrar a história e valorizar aqueles que merecem ser valorizados. Nós fizemos um projeto sem um centavo, você consegue imaginar isso? Sem um Era na base do escambo, era o escambo de serviço. A gente conseguiu, então, assim, eu ouvi a sua explanação com extrema alegria e um orgulho institucional muito grande, e aquela coisa de você, nossa, como vale a pena ser professor, vale a pena se esforçar, vale a pena os projetos de extensão, e veja, o EFMAS é um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal Fluminense, assim como o projeto Cães e Gatos, né, que faz parte de um complexo maior, o Washington já está aqui na plataforma, um representante do INEA, ele é testemunha de que o próprio INEA, a partir de palavras de dirigentes lá, fala, sabe, o projeto de vocês, o nosso projeto, que nós temos essa parceria, o Felipe Queiroz, inclusive, merece ser citado, sim, porque institucionalmente nós tínhamos uma equipe que tinha você, a Dayana, o Diego no campo, tinha os professores que nos apoiavam, mas no INEA também eram poucos indivíduos que nos apoiavam e merece o destaque o Felipe, né? Sim. Então, se você consegue reunir pessoas motivadas, né, e desenvolver um trabalho com esse nível de transdisciplinaridade, veja você, o projeto hoje que a UF apresenta, a Prefeitura de Niterói, a Saúde Única no Parnite, ele surge baseado, inclusive, em diálogos, né, que tivemos professores, com o espelho que eu apresentei do nosso projeto, né? Então, ele deixa, a semente, ela continua, o INEA, e eu acho daqui, ele não teve, de fato, um olhar para resgatar a nossa equipe, o nosso projeto e replicar ele, mas ele abriu os olhos com relação a essa questão e começou a estruturar projetos nesse sentido, né? Então, vamos dizer assim, as repercussões, as consequências positivas foram muito interessantes. E o melhor de tudo, né, essa alegria que a gente traz da história que a gente vai construindo passo a passo, né? Essa coisa da equipe como estamos aqui agora. Então, eu tenho muito para te parabenizar, não só você, mas toda a equipe que participou do projeto, mas especialmente você que está aqui, e dizer para todos os que estão aqui presentes que essa questão do projeto de extensão, ele propicia o ensino e também a pesquisa, como foi muito bem apresentado, muito bem estruturado. E aqueles que estiverem interessados, eu peço que seja colocado o seu e-mail no chat, porque nós publicamos artigos em português, artigos internacionais, nós tivemos o reconhecimento da academia e conseguimos publicar esses artigos que estão disponíveis para aqueles que tivessem interesse de saber mais. E, por último... Vou colocar o e-mail aqui no chat. Exato. E, por último, o seu exemplo de proatividade, né? A gente, como professor, né, a gente dá essa moral, vamos falar assim de uma forma mais
o aluno, né? E ele se sente grande, né? Mas ele precisa responder a essa responsabilidade, o que você fez muito bem, continua fazendo, e só tem Obrigada. Eu só tenho a alegria. agradecer, só tenho coisas boas para falar do projeto, até das dificuldades, né? Porque é das dificuldades que a gente tem o maior aprendizado mesmo, né? Então, eu acho que foi legal passar o que deu errado até para as unidades entenderem o que dá errado e o que dá certo, né? Então, eu achei importante colocar esses percalços, né? Claro, né? Sim. E a gente trabalhando numa unidade de conservação de proteção integral, que ela tem as suas peculiaridades, que normalmente outras não estariam tão incrustadas no ambiente urbano, e as populações tradicionais que ali vivem, que são super importantes, naturalmente. Então, tudo isso foi contemplado. Portanto... fico feliz que vocês gostaram. É uma responsabilidade, né? Falar também. Vocês me botaram para abrir o F, mas... Gente, pelo amor, né? E, enfim... Mas acho que você abriu com chave de ouro, Gabriela. Obrigada. Obrigada. Eu queria ressaltar aqui enfim, na verdade, todo esse projeto, ele teve uma repercussão certamente positiva do ponto de vista do equilíbrio dinâmico ambiental, socioambiental, por assim dizer, mas ele deixou o exemplo e o legado. Mas quando ele não tem um monitoramento, e a palavra já diz uma continuidade, esse trabalho tende a se dispersar e tende a se perder. Por isso, quando a gente resgata a história do setor, o nosso empenho, o sangue, a camisa que a gente veste da universidade, é preciso para que tenha um olhar para conosco, vamos dizer assim, que possa nos apoiar nas ações, porque nós estamos aqui para trabalhar, né? Então, com quase nada, a gente conseguiu esse resultado. Eu acredito que todos que estejam aqui nos acompanhando tenham se emocionado até pelo amor, pelo carinho que você colocou no trabalho e nas ações, que é comum a nós, né? E, então, eu encerro aqui as minhas palavras, deixando um abraço carinhoso para você, seguimos juntos, tá? E aqueles que tiverem interesse, pode procurar você, pode e deve nos procurar, né? Porque nós estamos aqui para partilhar o conhecimento também. Muito obrigado, Gabriela. A gente segue junto no EFMAS, o nosso quarto EFMAS é aberto com chave de ouro, e você faz parte disso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada de verdade. Muito obrigada, Gabriela, por você ter compartilhado sua experiência conosco. Antes de eu falar as palavras finais, né, pediram seu Instagram no chat. A gente pode mandar? Claro. Você tem aí? Isso. A gente tem sim. A gente vai encaminhar, então, só para ter certeza que pode. Depois eu vou ler os eu achei muito importante a sua fala, né? Tá bem. Mostra principalmente, eu acho que a importância de um trabalho de extensão, né? Como o Sábio falou, que reforça muito o nosso EFMAS aqui, né? E dentro das dificuldades e das provações que vocês passaram, ainda realizaram um lindo trabalho que deixou um legado na nossa universidade, né? No setor de animais selvagens. Porque eu acho que foi ainda mais bonito. Tá bom, tá, ó, tô sensível hoje, cara. Pô, muito obrigada. Obrigada. Muito a gente obrigada, fez com muito carinho. Pela sua participação. Deu para ver. Deu para ver que foi feito com muito carinho. Eu acho muito legal você ter passado isso para tanta gente que está nos assistindo hoje, e ainda mais no início do nosso EFMAS, né? Você, como ex-aluna, fez esse trabalho todo na nossa universidade, eu acho que você é um exemplo a ser seguido. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ai, gente, obrigada eu. De coração. Coraçãozinho. Valeu, obrigada.
Até Gente, já. então nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar às 10h40, tá bem? Fiquem aí. Um beijo.